fiel e maravilhoso. Nessa noite maravilhosa, marcada pelo Senhor, essa oportunidade que Ele me deu, eu quero desde já agradecer a Jesus tudo que Ele fez na cruz, que não ficou só lá, há uns mais de 2000 anos atrás, mas que é uma realidade para todo aquele que crê, que a mensagem da cruz, que a cruz, o que Jesus fez na cruz, não fez e a gente vai vivendo a vida, Ele já fez esse favor. Não, não. A gente tem que entender que toda a honra e toda a glória, tudo que vamos ter, tudo que vamos ser, tudo que temos, foi conquistada na cruz. E a gente precisa viver disso, acreditar nisso, colocar isso em prática. É uma realidade. Não foi só aquele momento, embora ele fez de uma vez por toda, se entregou. Mas isso é uma realidade que precisa ser reconhecida, vivenciada e termos todo o motivo de agradecimento. Porque nada que a gente venha fazer agrada a Deus por nós mesmos. Quem agradou a Deus para nos dar o direito de estarmos fazendo o que vamos fazer, até o que não vamos fazer que não agrada a Deus, foi Jesus, lá na cruz. A coragem dele, o amor dele, a obediência dele, a graça de Deus, essa obediência dele, essa disponibilidade em pagar esse preço altíssimo pela minha vida. Então eu tenho aprendido isso, que eu nunca tinha entendido tão profundamente como estou entendendo. Então eu agradeço por esse canal, agradeço por cada inscrito, agradeço por cada um que ele me deu essa oportunidade, essa graça de compreender a graça e aceitar a graça e viver da graça e depender da graça em tudo que venham a fazer, confiante e dirigida pelo Espírito Santo, agradecendo. Então, eu agradeço por todos os inscritos, todos que deram seu like, todos que visualizam, que vão visualizar, que vão se inscrever. Sei que isso é fruto da obra redentora de Cristo no Calvário. Então, eu agradeço totalmente. E, desde já, eu quero continuar, porque eu perguntei ao Senhor qual seria a palavra que Ele me daria. Eu não posso falar as coisas que as pessoas querem. Me desculpe, Deus não me colocou nesse canal para eu ser dirigida, fale esse assunto, fale tal assunto. Se tal assunto que alguém pedir para falar for o que Deus tem para eu falar, eu vou falar. Se não for, eu não vou falar, tá bom? Seja família, seja lá que assunto. Eu tenho muitos assuntos que eu poderia falar. Mas eu perguntei ao Espírito Santo várias vezes, Senhor, qual é a palavra que tu queres que eu fale? O que tu queres que eu fale? Então eu vou ser guiada por quem é o meu dono, por quem me mandou, por quem me deu esse canal, para eu estar promovendo a glória de Jesus Cristo e a conquista dele na cruz, onde ali ele proporcionou para mim e para todos quanto essas bênçãos. E eu estou tomando posse. Tome posse e seja agradecida. Compreenda que tudo que você fizer na carne não vai agradar a Deus, mesmo até orando. Eu entro na presença do Senhor fazer. Eu entro na presença do Senhor reconhecendo que eu não era merecedora de nada, nem mesmo de orar. E Deus me ouvir e me responder. De maneira nenhuma. Sei que é uma graça imerecida de Deus e que Jesus conquistou ali na cruz, e na cruz Ele fez isso, esse milagre para eu ter essa oportunidade de orar e ser ouvida e respondida. Ainda que não seja a resposta que eu queira, mas não fico sem resposta. Eu agradeço ao Senhor Jesus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na cruz. E nesse processo que Ele
faz em nós quando aceitamos. Eu agradeço. Amém? Então vamos continuar o assunto aqui no livro de Êxodo, capítulo 40, versículos a partir do 34 e o 35, que dizem assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Não era a glória do homem nem da mulher. Não era a glória de uma denominação. Não é a glória de uma teoria. Não é a glória de alguém que acha que tem PhD, doutorado em tudo, como se soubesse mais do que Deus. Que Deus agora, nessa dispensação do Espírito Santo, entregasse para o ser humano a direção da igreja, no sentido de conduzir. Não é deixar-se ser conduzido, que é o caso que ele nos chama, para nós, usados por ele, como foi Moisés, manifestarmos a glória dele. É uma coisa, mas dirigir, tomando a frente daquele que inventou, ora, me poupe, hein? Me poupe. E é isso que muitos de nós fazemos. É isso que muitos cristãos fazem. É isso que muitas denominações e muitas igrejas fazem. É isso que muitos líderes fazem. Estão sufocando a glória do Senhor. Eu estou aprendendo muitas e muitas coisas. E o Espírito Santo me fazendo lembrar de coisas que aconteciam, que eu experimentei, e que Ele está me mandando compartilhar, e que Ele está me fazendo entender. Então, a glória do Senhor tem sido abafada, tem sido negligenciada, tem sido impedida. A glória é Ele. A glória é dele e a glória é Ele. E, infelizmente, se tem tantos rótulos, tantas informações que são desinformações da realidade da glória de Deus. Me desculpe quem ouve, quem assiste. Você pode não gostar. Você vai se aborrecer. Mas você vai ouvir o que, da minha parte, o Espírito Santo me manda falar. Eu não estou aqui para agradar. Mas sei que vai causar polêmica, não tem problema. Jesus disse que ele veio trazer a espada. As pessoas têm pregado um evangelho fácil, um evangelho para facilitar a vida das pessoas, porque elas não querem compromisso, não querem depender, não querem gastar tempo com Deus. E aqui esse texto, juntamente com o restante do texto que vai falar, e quando o povo de Israel era conduzido no deserto, e que a nuvem, quando a nuvem, pois, se levantava, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as direções. Esse caminhar em todas as direções não era o caminhada que eles queriam, não. Era outra manifestação em forma de direção e liberando, ordenando que caminhasse. Mas não era para caminhar do jeito deles. Nesse processo de caminhada ia haver mudanças e o aprendizado da dependência total do Espírito Santo. Então, nos dias de hoje, é assim que tem acontecido. A maioria das pessoas, das igrejas, dos cristãos, e pior ainda do que não é cristão, não quer dar lugar. Quem é cristão, quem tem ministério, quem não tem, não quer dar lugar aos Senhor, não quer gastar tempo, não quer marcar, dar horário para Deus. E aí, Senhor, estou lhe pedindo agora, se o Senhor não responder, eu não vou pedir mais. De quem é o problema se eu não pedir mais? É de Deus?
Não, é seu, é meu, é nosso, se assim procedermos. E estamos vivendo uma época terrível. Como eu disse nas outras ministrações, eu nasci em um lar cristão tradicional, super tradicional. Eu nunca vi muitas manifestações da glória de Deus, como detalhadamente. Eu sabia do Jesus que salvava, onde a gente dançava dançava a dança do mundo, onde a gente ouvia a música do mundo, tudo era normal. Onde na minha casa, minha mãe não, mas meu pai, não todo dia, mas de tempo em tempo, assim, acho que na época da pai, comprou aqueles garrafões de vinho. Eu não estou queimando a imagem dele, eu estou contando a minha realidade. E isso não é queimar a imagem. Se ele estivesse vivo, eu ia, graças a Deus, que o Espírito Santo foi tratando lá em casa e foi tirando isso. Aonde, na minha casa, tinha um armário, uma peça muito grande, onde tinha um bar, onde meu pai colocava as bebidas. Drinks e bebidas importadas, ele ganhava muito, o diabo facilita. Onde na minha casa tinha vários cinzeiros. Eu odiava. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo sempre me incomodou com isso. Embora eu não conhecesse muitas coisas, nem muito, não conhecia muito a Bíblia. Não conhecia muito a Bíblia. Não entendia muito sobre a Bíblia, eu tinha medo da Bíblia, o demônio me dava medo, eu tinha pavor à Bíblia, eu amava a Bíblia, mas tinha medo de ler a Bíblia, porque o diabo me falava horrores de Deus. E eu não entendia, sabia como me defender. Então eu tinha medo. Então, e eu odiava. Eu achava ridículo, como é que podia? Eu nunca disse para meu pai, porque a gente não tinha essa liberdade de ficar falando certas coisas que ele era o cabeça, e a minha mãe também. Mas, não sei se minha mãe apoiava diretamente, mas eu não sei se essas atitudes eram mais de meu pai. Que ele fumava. Ele bebia. Ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Era crente. Tinha período que ele não fumava, tinha período que ele fumava. Tinha período que ele não bebia, tinha período que ele bebia, mas tinha na minha casa. Eu odiava. Eu odiava. Mesmo sem eu entender muitas coisas como criança, eu dizia, como é que pode? É casa de crente, como é que pode? Cinzeiro. Cinzeiro luxuoso. Eu comecei, quando arrumava lá em casa, fui ficando maiorzinha, não tão, não era nem adolescente, ainda era menina, mas comecei a tirar o cinzeiro, esconder. Eu comecei a tirar. Eu odiava tanto que eu comecei a pegar. Tinha vários dentro de casa. Eu comecei a tirar da banquinha que ficava na sala, eu comecei a tirar. Quando eu arrumava, dava um jeitinho de tirar, e meu pai já não perguntava mais pelo cinzeiro. Graças a Deus. As bebidas não. Quem mexia era ele. Quando chegavam os falsos amigos dele, que só queria ajudar ele a ficar mais viciado. Então eu fui criada nesse ambiente que amava a Deus, mas que era a doutrina, o ambiente. Eu não via ensinando essas coisas e eu ficava triste. Então, e é isso que muitas pessoas vivem. Não é nada demais. Não é nada demais. É só uma música romântica. É só um instrumental de música do mundo, instrumental. Eu não gosto. Não gosto. Não tolero. Ou é ou não é. Pode você me achar radical. Eu sou radical. Você acerta. Radical vem de raiz. E eu tenho a raiz em Cristo. Cristo é minha raiz.
Ele é a raiz de Jessé. Ele é a pedra. Ele é a coluna. Ele é a árvore da vida. Ele é a raiz de Davi. Portanto, eu venho dessa linhagem. Agora, a palavra radical, pejorativamente eu não sou, não. De maneira nenhuma. É porque as coisas de Jesus, que é um evangelho radical, radicalmente aceitar Jesus, radicalmente deixar o pecado. Não estou dizendo de perfeição, não, que eu não sou perfeita. Eu erro, eu peco como qualquer ser humano. Mas eu não me conformo, eu não fico feliz quando faço qualquer coisa que eu sei que não agrada a meu Deus. E que não foi certo que eu fiz com alguém, da maneira que falei, da maneira que eu digo, da maneira que faço por ímpeto da carne. Ainda quando sou humana e falho, mas eu me sinto mal. E ali peço perdão ao meu Deus e peço a Ele que me ajude pelo que Ele fez na cruz, que aquele poder, aquela conquista, perdão, aquela conquista dele na cruz me habilitou, me habilita. Entendeu? Então, eu fui crescendo, o Senhor me chamando e eu não entendi. Eu não entendi. O poder de Deus eu não entendia. Eu também não entendo muitas coisas ainda e eu sei que enquanto estiver na terra eu não vou entender tudo, eu não sei. Ninguém entende tudo. Porque tudo Deus quer fazer conosco, como fez aqui. A caminhada, tudo isso aqui que está registrado aqui, que eu li, é o que Deus fez com eles. Era uma tipologia também que Ele ia fazer com a igreja, que Ele ia fazer com... ia continuar. Ele quer continuar. O quê? Ele guiando o seu povo. Ele sendo a alegria da igreja, ele sendo a alegria da sua vida, ele sendo a estrela, ele sendo o principal, ele sendo aquele que precisa, que ele está ali para atrair as pessoas para ele. Não é dizendo o nome dele, fazendo o que quer, e dizendo que está atraindo, está lutando, está ensinando, está buscando pessoas para servir ao Senhor na sua força. Não é porque Jesus conquistou na cruz que você vai fazer na sua força. Não está escrito isso, não. Ele conquistou para que nós dependêssemos dessa conquista, continuássemos dependendo dele. Agora, com esse direito, esse legado que ele deu, qual? Que ele é a porta. Então, e aí sim foi. E eu me lembro um pouco, às vezes eu me lembrava de algumas coisas quando eu era criança, que são de suma importância para a minha vida, para a minha caminhada, e tem sido de bênção. Eu ensino na igreja, ensino pessoas onde eu vou, oriento de experiências que tive, que hoje o seu Espírito Santo me fazendo rever, eu vou compreendendo o que estava acontecendo comigo que eu não entendia. E que muitas coisas, muitas pessoas cristãs estão em falta, por falta de entendimento, de compreensão e de quem ajude a entender. Nós precisamos nos humilhar e saber que um ajuda no ministério do outro. O corpo de Cristo, ele vive em unidade. Claro, com pessoas habilitadas, capacitadas, que têm maturidade, eu não disse perfeição, maturidade, que está buscando a verdade em Cristo e que está disposta a aprender e renunciar ao que não agrada a Deus. Não importa o que aprendeu, porque o que eu aprendi, direto ou indiretamente, quando eu era da Igreja Batista tradicional, as coisas boas eu não esqueço, porque as coisas verdadeiras que Deus operava, os louvores, tantas coisas, não havia unção, havia graça. Não se sabia o que era unção. Nem eu, nunca tinha nem ouvido isso aí, nem na Bíblia, como eu já disse. Bom, então eu me lembro que uma vez, eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas não tinha mais de 8 anos.
E também não tinha menos de 4 anos, assim uns 5, acredito de ser uns 5 a 6 anos. Teve, não sei, ia ter um culto na igreja. Como eu disse na mensagem passada, os cultos eram o que eu conhecia, eram muito bons. Sentava gente no chão ali, a igreja enchia. Eu amava, 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 amava. Sentava ali no batente que vai para o altar, enchia de crianças, de pessoas, a gente tudo ali sentado, que já não tinha mais lugar. E a gente sentava com muito prazer, obrigado. Não reclamava porque não tinha cadeiras, eram bancos, não reclamava. Eu nunca reclamei. Eu queria era ouvir o que Deus tinha. Aí, eu me lembro que uma certa feita, era tarde, eu não sei se era um domingo, eu não sei. Eu não me lembro exatamente o dia. Como eu disse, tem coisas que eu não me lembro. Mas eu não esqueci algo. Estava tendo culto. Em determinado momento, estava tão bom. Até um dia eu entendia que estava bom. Até eu entendia que era o melhor. Até eu entendi as coisas de Deus. Estava muito bom, muito bom, muito bom. E de repente, eu não sei o que aconteceu. Não sei se deu uma pausa, eu não sei, não entendi. Até hoje eu não entendi. Eu sei que eu comecei a ficar inquieta. Eu não era inquieta na igreja, a gente não ficava levantando, saindo, bebendo água. E não que meus pais não davam essa ousadia a gente, graças a Deus. Não tem nada a ver com a época passada, tem a ver com ensinamento de reverência na casa do Senhor. Autoridade. Graças a Deus meus pais tinham autoridade com a gente e avisava a gente. Não fique, não vá quando chegar na igreja, não, o que tiver de fazer, faz em casa, vai no banheiro, a gente tomava banho cedo, fazia tudo, comia, escovava dente, se arrumava, e o meu pai e a minha mãe avisavam, não saia, não fique saindo, isso a gente sentava tudo junto, não fique saindo, não fique levantando. Dificilmente a gente ia no banheiro. Eu não me lembro de ficar indo no banheiro, como eu vejo, ficar toda hora indo no banheiro, toda hora no banheiro, toda hora bebendo água. Não, meu pai não dava essa ousadia a gente, não. Ele tinha um temor de Deus, apesar de todas essas fraquezas, ele tinha mais temor do que muita gente que se diz cristã. Aí, meu pai, aí eu, sim, não sei, comecei, estava tão bom o culto, e de repente comecei a sentir uma angústia, comecei a sentir uma falta, comecei a sentir uma tristeza, comecei a sentir a falta de alguém, de algo que eu não sabia o que era. Jamais entendi o que viria a ser, o que seria, o que era. E sentindo aquela falta, e aquela falta foi me angustiando, e senti um peso na igreja, senti um peso como nunca tinha sentido. Assim, não vou dizer nunca, às vezes a gente diz nunca e às vezes a gente não lembra, pronto. Mas ali eu tive consciência daquele peso, um peso, parece que o calor intensificou ali na igreja e eu comecei a me sentir mal. Eu queria levantar, não levantava por temor das orientações que meus pais davam e também temor de, não gostava, tinha vergonha de ficar levantando. Bom, aí eu fui sentindo aquele peso, aquele incômodo, aquela falta, aquela... Estava faltando alguma coisa? Tinha coisa que estava faltando. Estava faltando algo, alguém, estava faltando alguma coisa. Aquilo foi me angustiando. Mas me angustiou, me perturbou. Eu fiquei inquieta, não mudava para lá. E já um peso na minha cabeça. Eu comecei a sentir um mal-estar. E eu não entendia, já não estava nada me satisfazendo, já não gostei mais do curso, já queria, eu nem sei o que eu queria, mas eu não queria ficar daquele jeito. E eu não sabia o que era. E ficou aquele clima pesado, aquele clima tenso, aquele clima de quero mais, quero mais. E aí, hoje, esses 2 dias para cá, eu estou entendendo pelo Espírito Santo o que era aquilo. Era a falta do Espírito Santo. Não estou dizendo que, peraí, todo cristão tem o Espírito Santo, mas quem não é batizado não tem o batismo com o Espírito Santo, não tem o selo. Todo cristão tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence a gente. Não podemos dizer que aquele que aceitou Jesus não tem o Espírito Santo, agora não é batizado com o Espírito Santo.
E não flui em línguas, porque batizar com o Espírito Santo não é, sentir vontade somente de chorar e tremer, não. A convicção de que você foi batizado no Espírito Santo, você fala em línguas, você fala em outras línguas, para edificação pessoal e edificação da igreja. Isso não são meros dons que você deva escolher ou não escolher, embora obedece e crer quem quer. Nem Jesus obriga, tá bom? Mas fica em falta, faz uma falta enorme, porque o orar em línguas vai capacitando a gente a amadurecer, o Espírito Santo vai nos encaminhando para Jesus, a gente vai tendo uma revelação profunda e real lá no nosso espírito, vai amadurecendo a informação de quem é Jesus e vamos ser edificados no conhecimento dele, em comunhão, em intimidade com ele. Não é simplesmente saber, Jesus é a luz do mundo. Não, você vai tendo experiência com essa luz do mundo lá dentro. Isso quem faz é o Espírito Santo, por conta do que Jesus conquistou na cruz, porque o Espírito Santo trabalha dentro dos parâmetros do que Cristo fez na cruz. E o batismo com o Espírito Santo está dentro do que Jesus fez na cruz. Tá entendendo? Então, eu fui sentindo aquela angústia, sentindo a que ponto, para mim o dia acabou. Mas me deu um aborrecimento, para mim acabou, eu já não queria mais ficar ali, estava faltando, eu não sabia o que era. Eu acho que eu nunca comentei com meus pais. Não tinha essa intimidade assim sobre esses assuntos para conversar. Não tinha esse entendimento. Então o Espírito Santo é que está me lembrando para eu entender. Era ele, o Espírito Santo, que estava chamando a atenção da igreja. Eu não sei se todo mundo viu, mas a gente ficou esperando que vinha chegar, não sei se era o pregador, o que era para fazer, era para começar o culto, eu não sei direito, eu não me lembro, mas sei que eu fiquei tão chateada. Aquilo matou como eu estava, a minha alegria de estar ali. Eu já não queria estar ali. Mas não era o demônio, não. Não era o demônio, não. Era o Espírito Santo chamando a atenção da igreja, me chamando a atenção, me chamando, mas eu não entendia, não compreendia. Estava muito distante de eu compreender. Estava muito complicado eu compreender, visto que eu tinha tantos limites e tantas ignorâncias espirituais. Mas aí o Espírito Santo estava fazendo e me fez eu falar isso. Quantas e quantas vezes você está no culto, está indo aparentemente tudo bem, daqui a pouco lhe bate uma angústia, lhe bate uma falta, um peso, como é que eu vou dizer? Uma insatisfação. Foi isso que eu senti, uma insatisfação que nem no dia eu sabia expressar essa palavra, nem saber essa palavra sobre esse assunto. Mas era uma insatisfação. Estava faltando algo que eu desconhecia. E no culto ali onde eu estava, eu queria ir embora. Mas indo para casa ia ser pior. Mas eu queria ir embora. A tamanha insatisfação que eu fiquei. Porque eu não entendi o que era que eu estava precisando, o que é que estava faltando em mim. Aí eu achei que era eu que não estava bem, mas não sei. Não era eu que não estava bem. Assim, do ponto de vista humano, era eu que não estava bem, porque estava o Espírito Santo chamando a gente para isso. E é assim que muitos têm estado nos cultos. Está cantando, está insatisfeito, está ouvindo louvor, está insatisfeito. Eu não estou falando da parte que você fica insatisfeito porque você não se dá para Deus. Você não se abre para o Espírito Santo. Não estou falando essa parte. Não estou falando dessa maneira. Que os que estão na igreja estão religiosamente, estão ali, se acomoda com aquele tipo de louvor. Tem louvor que não traz a presença